Artigo 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão compulsoriamente aos 75 anos de idade, nas condições do artigo 52 da Constituição Federal. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 88 de 2015. Artigo 101. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, quitarão até 31 de dezembro de 2024 seus débitos vencidos e os que vencerão, dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça Local. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 99 de 2017. Parágrafo 1º. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas, inciso 1, nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Inciso 2. Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O débito de precatório será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no parágrafo 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos. Inciso 1. Até 75% dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os estados, o Distrito Federal ou os municípios e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados. Inciso 2. Até 30% dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: alínea A. No caso do Distrito Federal, 100% desses recursos ao próprio Distrito Federal. Alínea B. No caso dos estados, 50% desses recursos ao próprio estado
e 50% aos respectivos municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e se houver mais de um município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os municípios concorrentes proporcionalmente às respectivas populações, utilizando como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Inciso 3. Empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4 do caput do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 4. A totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os tribunais a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. Parágrafo 3º. Os recursos adicionais previstos nos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 2º deste artigo serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do Tribunal de Justiça Local, e essa transferência deverá ser realizada em até 60 dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade. Parágrafo 4º. No prazo de até 6 meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente ou por intermédio das instituições financeiras oficiais, sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições. Inciso 1. No financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo, serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios nos termos do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal. Inciso 2. O financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída. Parágrafo 3. O valor de cada parcela a que se refere o inciso 2 deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente do Estado, do Distrito Federal e do município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios. Inciso 4. Nos empréstimos a que se refere este parágrafo, não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do caput do artigo 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei. Artigo 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta emenda constitucional, pelo menos 50% dos recursos que, nos termos do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e nessas, as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 99 de 2017. Parágrafo 1º. A aplicação dos recursos remanescentes por opção a ser exercida por Estados, Distrito Federal e municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Parágrafo 2º. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Artigo 103. Enquanto os Estados, o Distrito Federal e os municípios estiverem efetuando o pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 99 de 2017. Parágrafo único. Na vigência do regime especial previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas desapropriações pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cujos estoques de precatórios ainda pendentes de pagamento, incluídos os precatórios a pagar de suas entidades da administração indireta, sejam superiores a 70% das respectivas receitas correntes líquidas, excetuadas as desapropriações para fins de necessidade pública nas áreas de saúde, educação, segurança pública, transporte público, saneamento básico e habitação de interesse social. Artigo 104. Se os recursos referidos no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte, artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016. Inciso 1. O presidente do Tribunal de Justiça Local determinará o sequestro até o limite do valor não liberado das contas do ente federado inadimplente. Inciso 2. O chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa. Inciso 3. A União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositará na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para utilização como nele previsto. Inciso 4. Os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e os depositarão na conta especial referida no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias para utilização como nele previsto. Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão, o ente federado não poderá contrair empréstimo externo ou interno, exceto para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias e ficará impedido de receber transferências voluntárias. Artigo 105.
Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 101 deste ato das disposições constitucionais transitórias, é facultada aos credores de precatórios próprios ou de terceiros a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016 e alterado pela Emenda Constitucional número 94 de 2016. Parágrafo 1º. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras finalidades. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste artigo em até 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, sem a regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste artigo. Artigo 106. Fica instituído o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará por 20 exercícios financeiros, nos termos dos artigos 107 a 114 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Artigo 107. Ficam estabelecidos para cada exercício limites individualizados para as despesas primárias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. Do Poder Executivo. Inciso 2. Do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Militar da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Poder Judiciário. Inciso 3. Do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União no âmbito do Poder Legislativo. Inciso 4. Do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público e, inciso 5, da Defensoria Pública da União. Parágrafo 1º. Cada um dos limites a que se refere o caput deste artigo equivalerá: inciso 1. Para o exercício de 2017, a despesa primária paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2%. E, inciso 2. Para os exercícios posteriores ao valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, para o período de 12 meses, encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos na forma do inciso 4 do caput do artigo 51, do inciso 13 do caput do artigo 52, do parágrafo 1º do artigo 99, do parágrafo 3º do artigo 127 e do parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição Federal não poderão ser superiores aos estabelecidos nos termos deste artigo. Parágrafo 3º. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária demonstrará os valores máximos de programação compatíveis com os limites individualizados calculados na forma do parágrafo 1º deste artigo, observados os parágrafos 7º e 9º deste artigo. Parágrafo 4º. As despesas primárias autorizadas na lei orçamentária anual, sujeitas aos limites de que trata este artigo, não poderão exceder os valores máximos demonstrados nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º.
É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado de despesa primária sujeita aos limites de que trata este artigo. Parágrafo 6º. Não se inclui na base de cálculo e nos limites estabelecidos neste artigo: inciso 1. Transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, no inciso 3 do parágrafo único do artigo 146, no parágrafo 5º do artigo 153, no artigo 157, nos incisos 1 e 2 do artigo 158, no artigo 159 e no parágrafo 6º do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21, todos da Constituição Federal, e as complementações de que tratam os incisos 5 e 7 do caput do artigo 60 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 2. Créditos extraordinários a que se refere o parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal. Inciso 3. Despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições e, inciso 4, despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Parágrafo 7º. Nos 3 primeiros exercícios financeiros da vigência do novo regime fiscal, o Poder Executivo poderá compensar com redução equivalente na sua despesa primária, consoante os valores estabelecidos no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo no respectivo exercício, o excesso de despesas primárias em relação aos limites de que tratam os incisos 2 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. A compensação de que trata o parágrafo 7º deste artigo não excederá a 25% do limite do Poder Executivo. Parágrafo 9º. Respeitado o somatório em cada um dos incisos de 2 a 4 do caput deste artigo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá dispor sobre a compensação entre os limites individualizados dos órgãos elencados em cada inciso. Parágrafo 10. Para fins de verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, serão consideradas as despesas primárias pagas, incluídos os restos a pagar, pagos e demais operações que afetam o resultado primário no exercício. Parágrafo 11. O pagamento de restos a pagar inscritos até 31 de dezembro de 2015 poderá ser excluído da verificação do cumprimento dos limites de que trata este artigo, até o excesso de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social do exercício em relação à meta fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 108. O Presidente da República poderá propor, a partir do 10º exercício da vigência do 9º regime fiscal, projeto de lei complementar para alteração do método de correção dos limites a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Parágrafo único. Será admitida apenas uma alteração do método de correção dos limites por mandato presidencial. Artigo 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se até ao final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites ao Poder Executivo ou a órgão elencado nos incisos 2 a 5 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras medidas, as seguintes vedações. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. Concessão a qualquer título de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta emenda constitucional. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3.
Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. E, inciso 8. Adoção de medidas que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. As vedações previstas nos incisos 1, 3 e 6 do caput, quando descumprido qualquer dos limites individualizados dos órgãos elencados nos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, aplicam-se ao conjunto dos órgãos referidos em cada inciso. Parágrafo 2º. Adicionalmente ao disposto no caput, no caso de descumprimento do limite de que trata o inciso 1 do caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, ficam vedadas. Inciso 1. A criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. E, inciso 2, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 3º. No caso de descumprimento de qualquer dos limites individualizados de que trata o caput do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a concessão da revisão geral prevista no inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. As vedações previstas neste artigo aplicam-se também a proposições legislativas. Artigo 110. Na vigência do novo regime fiscal, as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino equivalerão. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. No exercício de 2017, as aplicações mínimas calculadas nos termos do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198 e do caput do artigo 212 da Constituição Federal e, inciso 2, nos exercícios posteriores aos valores calculados para as aplicações mínimas do exercício imediatamente anterior, corrigidos na forma estabelecida pelo inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 111. A partir do exercício financeiro de 2018 até o último exercício de vigência do novo regime fiscal, a aprovação e a execução previstas nos parágrafos 9º e 11 do artigo 166 da Constituição Federal corresponderão ao montante de execução obrigatória para o exercício de 2017, corrigido na forma estabelecida pelo inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Artigo 112. As disposições introduzidas pelo novo regime fiscal. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Inciso 1. Não constituirão obrigação de pagamento futuro pela União ou direitos de outrem sobre o erário e, inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Artigo 113.
A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016. Artigo 114. A tramitação de proposição elencada no caput do artigo 59 da Constituição Federal, ressalvada a referida no seu inciso 5, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia de receita, será suspensa por até 20 dias a requerimento de 1/5 dos membros da Casa nos termos regimentais para análise de sua compatibilidade com o novo regime fiscal. Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016.